Os mais antigos contavam que o sino desceu tocando. Down, down. Mas era uma coisa doída, uma coisa que eu acho que mexia com a alma das pessoas, porque pelo conto deles a gente ficava triste. Porque há registros antigos de que, por exemplo, onde hoje se encontra a Cruz do Anhanguera, era a Igreja da Lapa, e que veio a enchente, levou a igreja, inclusive um sino de ouro que dizem que rodou, que tem gente que procura até hoje. Sino grande, impensado, nas locas da cachoeira. Sino da Igreja da Lapa, que rolou na grande enchente, tocando para o rio abaixo, até que parou imprensado nas pedras da Pinguelona. E a lenda diz que existia, na época, um tocador de sinos, cuidava da torre de sino da Igreja da Lapa. E quando começou a cheia, ele, para sinalizar a população do perigo que essa cheia representava, ele subiu na torre e começou a badalar o sino. Fazia de forma frenética, sem se preocupar com as consequências. Acontece que a cheia levou a igreja, e o sineiro e o sino foram juntos. Diz que teve uma enchente que levou a igrejinha com um sino de ouro maciço e que o sino ia tocando, descendo o rio e tocando, que o povo ficava chorando. Não sei quantos anos atrás que existia um sino de ouro lá, né? Aí teve uma enchente muito forte que levou o sino de ouro. Diz que ele está caído dentro desse rio aqui dentro da cidade. É mesmo? Para carregar eles, que era mais de 10 homens. E os sinos de Goiás, todos eles têm uma grande quantidade de ouro, porque o ouro é que dá o som, a beleza do som limitada à quantidade de ouro que é colocado dentro do sino, né? Falam que o sino desceu badalando, e eu tenho um entendimento de que o sino pode ter descido tocando amarrado na sineira. Avós e bisavós, a cidade toda fala desse sino ter descido badalando. E aqui em Goiás se diz que, durante a noite, é comum escutar ainda os badalos do sino da Igreja da Lapa. E, segundo a história, ficou encravado abaixo da Pinguelona. E eu, quando criança, a gente tomava banho na chamada Pinguelona, onde se diz que o sino parou. A tentativa nossa era de mergulhar. O problema é que a Pinguelona era muito funda. Gente que passa ali perto diz que ainda toca à meia-noite, quando a cidade se aquieta e as águas ficam do rio. Tão
Tange pedindo uma graça, que algum cristão caridoso o salve daquele poço, o tire de debaixo d'água. No começo, eram os indígenas, o rio e as montanhas. A cidade nasceu no início do século XVIII, com a chegada de aventureiros em busca de riqueza. A história diz que o chefe de um desses grupos, conhecido como Anhanguera, botou fogo em um vaso com álcool e ameaçou queimar também as águas do rio se os indígenas não o conduzissem até as minas de ouro. Os indígenas goiáses, sabiamente, compreendiam que a vida, representada pela água, era mais importante do que o ouro e atenderam ao desejo do invasor. Eu vim a Goiás com o objetivo de encontrar o sino de ouro. Peço aos moradores que me levem até a Pinguelona, onde o sino pode estar escondido. Mas as pessoas me dizem que a cidade de Goiás tem muitas outras riquezas, algumas pouco divulgadas. Eu convido você a investigar neste casarão, em que viveu uma mulher de extrema coragem. Ainda jovem, ela deixou sua família e a cidade de Goiás para viver seus sonhos em São Paulo. De lá, ela somente retornou sozinha 45 longos anos depois. Literatura dela aqui veio aos poucos. A primeira dela foi a dona de casa, ela foi a doceira. Nos momentos de folga, nos momentos de descanso, ela às vezes escrevia uns versos. Depois, então, da publicação dos seus primeiros poemas, dos seus primeiros livros, viu aquela explosão, a Carta de Carlos Drummond, o troféu Juca Pato. Aí que Goiás foi descobri-la. Poesia de Cora tem o principal atrativo para mim, enquanto leitora e amante da poesia, a capacidade de acolher os desvalidos, os destituídos de nobilidade, como Maria Grampinho, negra, sem referências sociais, uma pária social de fato. E ela falava da prostituta, ela falava do lavrador, ela falava do pedreiro, do carroceiro, das pessoas simples e humildes da cidade. Além do mais, ela deixa mensagens positivas para as pessoas, porque nós temos um caderno de registros onde as pessoas, ao saírem, colocam suas impressões, nós percebemos que as pessoas saem emocionadas aqui da casa. E, além do mais, saem até querendo mudar a sua vida. Tem pessoas de 70 anos dizendo, se ela com 95 anos publicou o seu livro, por que eu não posso mudar a minha vida? Eu tive a oportunidade de ver na Casa Velha da Ponte muitas pessoas chegarem e conversarem com ela, e dentro de alguns minutos de conversa as pessoas começarem a chorar, as pessoas começarem a se emocionar. E a gente percebe isso pelos escritos dela também, não é? Os escritos dela comovem as pessoas e comovem as pessoas de hoje em dia. Isso para ela não é novidade, digamos, porque ela escreveu no livro dela, ela diz assim, essa obra é para gerações que vão nascer. Ela foi a mulher mais brilhante que eu conheci na minha vida. Estava muito além do seu tempo. Acho que a cidade de Goiás foi muito dura com ela. E muitas pessoas foram muito duras com ela. Mas eu nunca vi Cora maldizer essas pessoas. Eu acho que ela respondeu da forma mais nobre que alguém pode responder. Ela respondeu cantando a cidade de Goiás em verso e prosa, enaltecendo essa terra para as futuras gerações. Cora era uma pessoa que sentia energia, sentia as energias da terra, sentia as energias das coisas vivas. E ela sempre tinha essa relação expressada na poesia, mas expressada também na vida pessoal dela. Nós conhecemos relatos de pessoas que atenderam Cora em momentos em que ela estava assim, com algum problema, alguma enfermidade, né? O enfermeiro que atendia a Cora frequentemente, e ela queria era deitar no chão. Ela deitava no chão e ficava deitada no chão, se recompondo.
A outra coisa também que eu acho muito marcante quando a gente fala desse otimismo, não era um otimismo ingênuo, jamais. Ela era otimista, acreditava na mudança e sabia que a mudança tinha que ser feita através do trabalho. Ela gostava sempre de lembrar que não existe a palavra saudade nos poemas dela. Existe a palavra luta. E ela dizia que a palavra que ela mais gostava na língua portuguesa era a palavra luta. Porque era isso que a gente tinha que fazer durante a nossa vida, era isso que ela fez e era esse o exemplo que ela dava. Era uma pessoa muito boa, tinha um coração bom, atenciosa, gostava de transmitir as coisas para os outros. Porque a dificuldade que a gente sentia de fazer doce de figo era o descascar o figo. Então, ela, não sei como ela descobriu, ela punha o figo na geladeira, deixava o figo congelar e poucos minutos o senhor descascava uma quantidade enorme de figo. Isso ela me ensinou. E acompanhei também intensamente as dificuldades dela publicar o seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás, de História Mais. Ela sempre falando desse livro, ela sempre falando das dificuldades de publicá-lo, até quando ela consegue finalmente, com a editora paulista, publicar o livro, e o lançamento aqui em Goiás foi estrondoso. E ela, então, falou se vocês podiam publicar o livro dela. A José Olímpia é uma editora de elite, né? Não faz livro, matéria paga. Falou assim, não, então abrir uma sessão. Ela tinha 6 contos, que ela tinha juntado de fazer doce. E ela, então eles falaram, então só dá o dinheiro pro Bariano aí, dá os originais aí que ele vai cuidar disso. Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais, foi o primeiro livro publicado de Cora Corina. Ela estava com 76 anos. Lembrando que ela escrevia desde os 14 anos de idade. Na chamada do Jornal Nacional falaram, olha, vocês vão ver daqui a pouco a poetisa de 101 anos que também faz doce. Bom, assim que essa matéria saiu no ar, a Cora me ligou e ligou brava, né? Ela foi na casa do amiga, onde tinha telefone, era vizinha dela. Falou, Milton, olha, eu com 101 anos, estão querendo acabar comigo, que isso, eu não tenho essa idade, né? E eu pedi desculpas e tal. Ela era brava, porque tinha que falar, ela falava. Ela tinha muito franca, porque muita gente não gosta de franqueza, né? Se o senhor é feio, ela fala, o senhor é feio. Daí uma semana ela me ligou de novo e, curiosamente, ela falou, Milton, com 101, com 120, eu gostei demais da televisão, gente do Brasil todo está me procurando, está vindo aqui me visitar, então, olha, vocês é quem sabem, me coloca a idade que acharem conveniente ou aquela que parecer que eu tenho. Para a gente vir aqui, a gente tinha que dispor de tempo. Porque a hora que a gente entrava era difícil sair, porque a prosa era muito boa. Tanto que ela era assim, muito grata aos vizinhos, que ela instituiu o Dia do Vizinho. O Dia do Vizinho é comemorado no dia do aniversário dela. Revestidos, enflorados, lascados a machados, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo, pastados, calcinados e renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu cresci com o chá de raiz de fedegoso de minha bisavó e achei quem me quisesse. Sim, porque este não estava contaminado pelos princípios goianos, de que moça que declamava e que lia romances não dava por dona de casa. Aquela gente antiga de Cora Coralina.
Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor, veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e vem a flor. Não é fácil preservar uma casa do século XVIII, mas a força de Cora Coralina está aqui dentro, né? E na dificuldade a gente acha uma brecha, uma luz e a coisa vai caminhando. Agora nós estamos com um projeto que quem quiser patrocinar, né, se puder falar isso, que é o Quintal. O Quintal é um local da infância de Cora Coralina. É o espaço onde ela viveu a sua infância, onde ela conversava com as formiguinhas, que ela mesma coloca no livro, né? Onde ela conversava com a rolinha, onde ela comia as frutas, subia nos pés de mangueira, de laranjeira. Então é um quintal que precisa ter um cuidado especial. Então eu tive a felicidade de conhecer Cora Coralina, visitei Cora várias vezes, né, em sua casa, e também Goiandira, que foi uma das fundadoras da Escola de Artes Plásticas Viga Vale, que é uma referência, né, nas artes em Goiás. E são duas pessoas que muito contribuíram e contribuem para a cultura de Goiás, né? Não só para a cultura de Goiás, mas também para a cultura do mundo. A Goiandira do Couto, ela em Goiás é a pessoa mais importante. Então, não se fala em Goiás sem falar em duas mulheres, que é ela e a Cora Coralina. Lá em Goiás vai ter assim um marco de bronze lá, que é ela e a Cora Coralina, que são as mulheres que nasceram muito na frente. Aqui em Goiás, nós homens, eu acredito que nós somos descartáveis. Nós servimos somente para a reprodução. A força, a criatividade, o respeito e a moral da mulher goiana é uma coisa que teria que virar teses e mais teses, livros e mais livros. A decisão que sai das casas é das mulheres. Aqui ninguém vai na casa do seu fulano. Ou vamos visitar, não, nós vamos visitar a dona fulana. Ninguém vai na casa de vovô, ou na casa de vovó. É tia Silvia, é tia Miriam, é madrinha Fiota. O homem, nós somos descartáveis. E os homens da pega é o sobrenome da mulher. A mulher fulano, Biné de Eliane. Se fizesse o filme Cidade de Goiás, um filme real, nós seríamos coadjuvantes. O papel principal é da mulher. Goiandira é efervescência, é o movimento, é a energia, é a alegria. Cora já é mais um recolhimento. Mulher mais comedida, mais triste. Não era uma mulher assim expansiva, de grande alegria. Goiandira não. O primeiro contato com ela, você se sente contagiado. Parece que estamos mais perto do nosso tesouro. Se ninguém quer me levar à Pinguelona, as pessoas insistem em me trazer a um santuário. Dizem que a personagem deste recanto sagrado é admirada por todo mundo. Como professora, ela alfabetizou voluntariamente os soldados da Polícia Militar. Fundou um jornal, animou muitos carnavais com seu bloco e ensinou gerações de jovens a dançar. Mas o mais incrível é que ela diz ter recebido um tesouro que veio do alto.
Um dia eu fui com a turma de moças passear na Serra Dourada, depois de muitos anos de ser pintora de óleo, né? Aí eu fui, encontrei no chão uma pedra verde muito bonita. Depois achei uma amarela, depois uma cor-de-rosa. Aí encantei com aquilo e falei assim, vou procurar mais, ficar 4 cores. E voltei muitas vezes lá, até eu fiquei com 551 tons de areia. Um dia eu acordei, não havia aula, eu falei, não vou levantar não, é muito cedo, e permaneci na cama acordada, quando do lado direito uma voz me fala, faz uma casa com areia. Aí eu fiquei sem saber, aí pedi o Espírito de meu pai que me iluminasse, pedi a Deus, pedi a Jesus para me dar uma intuição que fosse aquilo, que eu ouvi perfeitamente a voz determinando que eu fizesse uma casa com areia. Aí rezei um Pai Nosso. Fui acabando de Pai Nosso, Jesus me dando a mesma hora a instrução. Eu falei assim, sou pintora, tenho areia de todas as coisas. Quem sabe é para eu fazer um quadro com areia como se fosse tinta a óleo. Levantei, fiz café depressa, peguei o Pegasoratex, risquei, passei cola e joguei as areias. Eu fiz o primeiro quadro, foi esse, que eu fiz em quase 1 hora. E atualmente, em um dia não se faz. Então, minha técnica nasceu 18 de dezembro de 1967. Foi esse o primeiro. Ela tem traduzido ao longo dos anos o patrimônio arquitetônico de Goiás em telas que têm andado pelo mundo inteiro. Quais são algumas cidades, alguns países que você se lembra de ter quadros seus? Eu tenho quadro da Embaixada da Espanha, Chicago, Alemanha, Portugal, África do Sul, na ONU, Suíça, Dinamarca, Áustria, Austrália, Escócia, Canadá, Iugoslávia, Paris, Roma, México, Chile, Japão, Paraguai, Uruguai, El Salvador, Iraque, Bélgica, China, Colômbia, Tailândia, Moscou, Israel, Atlanta, Ohio, Missouri, Nova York e no Museu de Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa alegria de viver da Dona Goiandira e de mostrar a cidade de Goiás, ela era contagiante. Fui convidada para dar um curso nos Estados Unidos, tudo pela conta do governo. Eu não aceitei. Não aceitei porque não tenho o que ensinar. Quer ver a mão do senhor aqui, por favor? Isso aqui é o risco do lápis. Isso daqui, ó. Aqui é o lápis, né? Servia. Aqui está o pincel. Aqui está a cola. Pega o pincel, passo a cola e passo aqui, ó. Aonde está riscado. Pega a areia e joga. É só isso. Agora, sombra, luz, cor, isso é de arte, isso é de dentro da gente. Isso não ensina para ninguém. Não é que eu não estou pondo com sombra, né? Eu vou pôr sombra aqui, claro, escuro, vou perder minha areia, eu não posso perder. Mas a aula está dada, aqui é uma aula que eu estou dando. Em Goiás, tudo se entrelaça. Prima de Cora Coralina, Goiandira do Couto teve participação intensa na celebração da Semana Santa. A própria artista confeccionou os ricos figurinos dos personagens, inclusive dos farricocos, os guardas romanos que percorrem a cidade às escuras
para prender Jesus Cristo. Goiandira foi uma das responsáveis por reintroduzir nos festejos essa atração impressionante. A Semana Santa na cidade de Goiás, ela é registrada desde 1745, em que aparece já a procissão do fogaréu. Aí ela veio até final do século XIX, sendo realizada apenas com homens, e depois desaparece. Em 66, nós fizemos a primeira procissão do fogaréu. Refizemos, né? Apresentando apenas 3 farricocos. Depois, ela foi crescendo, precisamos aumentar o número. O povo, aumenta, põe mais. Pusemos 10, depois passamos para 20, depois passamos para 40 e paramos aí. Porque não tinha lugar onde colocar mais de 40 nas paradas que eram feitas. Goiandira entra de novo em cena como protagonista de um movimento para preservar outro tesouro da cidade de Goiás. Aqui tem a Casa de Cora, o Rio Vermelho. Essa cruz aqui é a Cruz do Anhanguera, que é o símbolo da cidade, né? A Cruz do Anhanguera, que foi descoberta por meu pai. Aí o senhor sobe, vai lá no museu do Palácio, o Museu de Arte Sacra. Montamos o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, sob a orientação da professora Goiandira. Então, esse museu foi criado com essa intenção de preservar em Goiás o pouco que nos restava da arte sacra religiosa. Darmos início à grande campanha que a gente faz até hoje sobre o nosso escultor maior, José Joaquim da Veiga Vale. O Veiga Vale trabalhava com a madeira cedro. É uma madeira cheirosa, macia. Outra característica dele são as feições dos rostos. São imagens, às vezes, pequenas. Eu já achei imagem até de 5 centímetros, que tem as mesmas características de uma imagem grande. A carnação, que é uma outra... Dizem que é uma outra criação dele, a carnação é a parte que aparece de pele. Então ele mandava vir da Serra Dourada, ou trazia, sei lá, uma pedra chamada caulim, e fazia essa carnação imitando um biscuit, que é a criação dele, e que só o filho dele
O Henrique, que era também escultor, ficou sabendo disso. Goiandira se despediu da Cidade Dourada, que tanto amava, em agosto de 2011. Seu ateliê e sua casa foram fechados para a tristeza da população local e dos visitantes. Morro do Cantagalo, morro do Chapéu de Padre, morro de saudade. Tenho muita pena e tenho muito medo de que Goiandira seja esquecida pelo estado de Goiás. Ela é uma luz, ela é a maior artista que o estado de Goiás já teve. Eu fui descobrindo novas maneiras de pintar e me interessei pela arte da Goiandira. Então, nesse primeiro encontro aí que eu tive com a Goiandira, eu fiz uma visita no ateliê dela e lá eu vi aquelas inúmeras cores, né? Então, algumas pessoas trabalham hoje com essa técnica, né, de areia. Eu poderia citar, por exemplo, o José Maranhão, que faleceu, né, há pouco tempo, ele trabalhava com areia. O Oriovani, né, Júnior, ele trabalha com essa técnica. A Ednária Beltrão também trabalha com essa técnica. Tem um aluno, foi aluno nosso, ele se chama Adriano, e ele também está começando a trabalhar com areia, né? Então, no momento que eu me lembro, são esses, né? Inclusive você. E eu. E eu, né? Eu trabalho com areia também. Eu gosto. Até por conta da Cora Coralina, da Goiandira do Couto, a gente foi conhecendo das manifestações culturais, né? O Brasil, o mundo foi conhecendo a cidade de Goiás, né? Foi conhecendo os valores culturais da nossa cidade. Quando Cora Coralina morreu, a nossa maior preocupação era em preservar a sua memória. Porque você sabe que nós somos um país sem memória. E nós lembramos de uma outra figura importantíssima na cidade, que foi o Otto Marques, que hoje já não tem mais o acervo, a família vendeu o acervo. E o mesmo vai acontecer com a Goiandira do Couto, se as autoridades, a cidade de Goiás não tomaram uma posição frente a isso. É uma riqueza de Goiás. Falar da arte de Goiás, da cultura de Goiás, é impossível sem citar Otto Marques.
eu pessoalmente considero assim, um dos maiores artistas que surgiu em Goiás. E o trabalho dele era singular. Ele retratava o cotidiano da cidade de Goiás, a carregadeira de água, porque antes nós não tínhamos a água encanada, então eram os chafarizes, né, o chafariz ali da praça. Então ele retratava esse dia a dia do povo da cidade, né? Ele morreu muito pobre, mas deixou uma obra imensa, não só na arte de pintar, mas também como escritor. Deixou alguns livros interessantes sobre contos da cidade de Goiás. Tive um grande professor que foi o Otto Marx, uma pessoa que infelizmente morreu pouco valorizado, mas isso também reflete a verdade que é ser artista no Brasil, uma coisa difícil. E Otto Marx, ele teve uma participação muito importante. Além do trabalho, ele foi professor, um dos fundadores da Escola de Artes Plásticas Veiga Vale, aqui da cidade de Goiás. Dois tesouros da cidade de Goiás encontram-se agora longe dos olhos do público, as obras de Otto Marx e de Goiandira do Couto. No caso de Goiandira, há uma iniciativa para recuperar seu ateliê e sua casa. Já Dona Silvia Curado cria em sua cozinha-ateliê obras de arte comestíveis. Os alfenins e as verônicas que ela produz representam uma tradição conservada por poucas pessoas no Brasil. O alfinim não tem um sabor especial, sabe? É açúcar e o polvilho que a gente pega. Muita gente fala assim, quanto de polvilho que vai? Não é quanto de polvilho que vai, é na mão, sabe? Eu falo que tem gente que me pergunta, mas você nem tá olhando. Não é, o alfinim é mais tato do que olho. Pelo menos para mim, né? Sabe, agora, o coisa do alfinim é o senhor poder, o senhor modelar, o senhor depois pintar, embalar. Ele quebra demais, não pode qualquer um pegar, porque quer encher a mão, não pode, tem que ser de um por um. É isso aí. Alfinim é isso, é delicadeza, sabe? Por isso que tem aqui em Goiás, tem esse negócio quando mulher muito... parecendo alfinim. Então, o alfinim faz parte da nossa vida. Tem neto que fala, minha avó que me fez, que tem os branquinhos, minha avó que me fez, eu fui feito de alfinim e tal. Mas é a nossa vida, ajudou financeiramente. Minha mãe não tem preguiça, eu não conheço uma pessoa que não tem preguiça. Eu nunca vi na minha vida, nunca vi. 91 anos, ela não tem, ela acorda cedo e vai trabalhar até de noite. Ainda não encontrei a pinguelona, onde o sino de ouro pode estar encravado nas pedras. Mas existe perto daqui um tesouro que permaneceu abandonado durante muitos anos. Eu convido você a descobri-lo. Paulo Bertrand, que é o grande historiador do Cerrado brasileiro, do Planalto Central do país. Paulo Bertrand queria e nos mostrava e levava não somente a mim como a outras pessoas
para estar nessa estrada, mostrando as pedras, os vestígios, tudo aquilo que ele encontrava, porque ele queria realmente trazer essa estrada de volta para fazer-se um roteiro turístico ou mesmo cultural, não deixar acabar os vestígios que ainda hoje lá se encontram, porque aquela era a estrada real. Por ali passavam os bandeirantes, passavam todos os comerciantes e todas as pessoas que vinham até Goiás. E daqui partiam para Pirenópolis, depois esse ouro e toda essa carga de mantimentos, de tudo passava por essa estrada real que ia para Salvador, Bahia e de lá para Portugal. Foi desenvolvido, através das obras sociais da Diocese de Goiás, um projeto pago pelo programa Monumenta, chamado Estrada do Sol Nascente, que é a Estrada Real. O que nós necessitamos é de implantar esse projeto. Seria reconstruir um caminho interligando cidades goianas com o Distrito Federal, Brasília, Corumbá, Pirenópolis, Jaraguá, ligando a Goiás Velho, para que o turista possa fazer uma viagem no tempo, percorrendo trechos da antiga estrada e conhecendo os aspectos históricos, culturais e ambientais das regiões. Isso tudo já foi mapeado. Hoje a gente vê que o Brasil inteiro está trabalhando com roteiros. Nós temos roteiros muito interessantes que podem passar pelos antigos arraiais, pelo Ferreiro, Ouro Fino ou a Barra. Isso é muito importante, porque você tem que criar na cidade e nesse envoltório, na chamada zona rural, toda uma situação para que as pessoas conheçam a realidade do município. Por metro quadrado, temos hoje o maior número de assentados no Brasil, no município de Goiás. Qual a contribuição que esses assentamentos podem dar nesse processo? Nesses assentamentos, você encontra mulheres que detêm sabedorias incríveis para trabalhar com tecelagem, para fazer uma colcha de retalho, para puxar uma oração que já nem conhecemos mais, às vezes, durante uma folia. Tem uma ação dentro do governo do estado de Goiás e também está inserido no PAC, Programa de Cidades Históricas do governo federal, o projeto do Caminho de Cora, que remonta ao mesmo circuito da Estrada Real. De 2010 até 2016, importantes ações foram tomadas para resgate da Estrada Real, né, com a criação do Caminho de Cora Coralina, uma ideia de um amigo nosso, o Bismarck, que idealizou o Caminho de Cora Coralina em cima da rota das bandeiras paulistas e das estradas das antigas estradas por onde era escoada toda a produção de ouro daqui, né? Então, o Caminho de Cora Coralina hoje talvez um dos principais das principais trilhas de longo curso do país, que tem movimentado a economia dessa região aí, dos municípios que por onde ela passa, que é Goiás, Itaberaí, Jaraguá, Cocalzinho, Pirenópolis, Corumbá de Goiás, enfim. Isso que eu passei.
Tradições, histórias e muitas lendas compõem a memória de Goiás. A profecia que você vai conhecer agora ameaça o resgate do sino de ouro e tem preocupado muita gente ao longo dos anos. Quando o galo cantar, a cidade vai ser destruída. O pessoal fala, né, que o galo do Museu das Bandeiras, que tem na fachada do museu, que o dia que o galo cantar é que a cidade vai acabar, né? Ou também tem a questão que se o dia que o galo cantar, o mundo acaba. Acho que é o museu lá em cima, os que tem um galo, o povo fala assim que quando ele cantar, diz que a cidade vai acabar. Aí diz que o dia que o galo cantar, a cidade vai acabar, né? Vai acabar é o povo, né? A cidade de Goiás tem uma geologia que não é favorável à infiltração da água. Tem um solo bastante raso, que é um elemento também que poderia armazenar a água da chuva, não vai armazenar. As rampas são íngremes. Significa que a água que cai vai diretamente para o sistema, que é o rio. Esse rio vai ter o seu volume aumentado repetidamente e ele tem que desaguar, ele tem que conduzir essa água, esse excedente que entrou. Ele vai passar por onde ele deve passar, é onde estão as casas e onde está a população. Eu acho que é uma revolta da natureza, porque como que é que você tira a liberdade de um rio correr? Logo após a enchente, nós recebemos a visita da doutora Jurema Machado, da Unesco, e da doutora Adriana Castro, presidente do ICOMOS Brasil. O ICOMOS é o braço técnico da Unesco. Tanto a doutora Adriana quanto a doutora Jurema Machado nos fizeram uma série de recomendações. Primeiro, que as construções espúrias ali próximos ao Rio Vermelho fossem retiradas. Aonde desabou vários imóveis, ali é um aterro. Aquilo tem que ser retirado. Só que os proprietários possuem as certidões dos lotes que eles tinham ali. E o órgão que deve desapropriar é o município. Então, aquilo precisa ser resolvido. A Pinguelona tem resto de construções humanas lá atrapalhando o rio? Tem. Retira-se esse resto de construções humanas. Bloco de rochas que está lá, que a olhar leigo pensa que vai atrapalhar, não se mexa. Os blocos de rochas estão ali, ele está fazendo seu papel de amortecedor. No mesmo mês em que recebemos o título de Patrimônio Mundial, a gente tem essa enchente. E no dia 31, na passagem do ano, já chovia há muitos dias em Goiás, e durante aquela madrugada o volume de água foi grande, e por volta das 6 horas, isso começou a aumentar. 8 horas da manhã, a tromba d'água chegou com uma fúria enorme.
A natureza estava certamente respondendo ao tratamento que ela vem recebendo ao longo dos anos. A casa de Cora foi uma das casas mais atingidas pela enchente, mais de 1,5 metro de água entrou nessa casa. Não perdemos o acervo documental de Cora, porque nós conseguimos recuperá-lo, mas foi um prejuízo imenso para a casa. E eu não vejo, nestes 10 anos, nenhuma preocupação, quer seja do governo federal, estadual, municipal, para prevenir uma outra enchente, talvez de proporções maiores do que essa. Essas terras foram ocupadas, compradas, principalmente por gente que não mora em Goiás. Tinha um médico de Brasília que tinha um cuidado extremo. A fazenda dele parece que era 200 e poucos alqueires, ela tinha 80 alqueires de mata. Vendeu essa fazenda para um ex-prefeito de Itaberaí. E ele limpou tudo. Ele tirou todas as coberturas dos morros. Estudos feitos pela Universidade Federal demonstram que a retirada da vegetação nativa do cerrado, especialmente em áreas com declividade, podem reduzir a infiltração do solo em até 5 vezes. Toda a água que cai dentro dessa bacia de 35 mil hectares é drenada para dentro da bacia do Rio Vermelho e que passa pela cidade de Goiás. Se em cada 1 hectare de vegetação nativa do cerrado, se você retira essa vegetação, vão passar a infiltrar apenas 500 mil litros. Os outros 2 milhões de litros vão escoar, vão cair na calha do rio e vão vir para a cidade. Isso significa, muito claramente dizendo, que, continuando o desmatamento na região de cabeceira do Rio Vermelho, nós vamos estar a cada dia mais aumentando os riscos de ocorrerem enchentes graves e com potenciais altamente destruidores para a cidade de Goiás. Os produtores rurais, na realidade são os trabalhadores desse país, eles estão fazendo ações por falta de conhecimento do que aquilo vai gerar no processo de cheia. Então, o que a gente cobra é que eles sejam auxiliados, eles sejam orientados qual o melhor uso, até do ponto de vista ambiental e econômico da sua propriedade, que vai refletir na amenização do processo de cheia. Eu penso que é preciso se debruçar sobre esse aspecto com muita seriedade, né, envolvendo o governo do município, do estado e o governo da União. Exigem obras de infraestrutura que custam dinheiro, né, mas é preciso fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Porque chorar o leite derramado não vai resolver a situação. Nossa queridíssima Vila Boa, que recebe o FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, tem sérios problemas na área ambiental. As próximas enchentes vão ser maiores. Elas estão vindo em 10 anos e vai fazer muito mais estrago. Só não vê quem não quer. Tem que correr, fazer área de contenção, fazer represas, replantio de matas ciliares, vai demorar muito mais, então tem que dar um jeito de segurar essa água lá, nesses dias de enchente, e liberar ela devagar. Então, esse é um problema seríssimo que nós temos. Dona de casa, é o caminhão da latinha que tá passando na sua rua, passando na sua porta, pertinho de você. Compramos latinha, metal, cobre, alumínio e bateria.
não sei se a profecia do galo influenciou autoridades e pessoas que se empenharam em viabilizar o FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Mas certamente o desejo de resgatar o Sino de Ouro inspirou a criação do festival pelo governo do estado. Além da mostra competitiva, esse festival promove oficinas e debates, inclusive sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo que estão interligadas. Eu não ando sozinho, eu ando com essa natureza que é a minha mãe, que essas plantas que são as minhas raízes e essas ervas que me cuidam e que cuidam do meu espírito, né? E eu acho que a conscientização já chegou em Goiás. Existem ONGs estruturadas, existem grupos e conselhos que estão tratando exatamente desse assunto, meio ambiente. Tudo isso, evidentemente, graças ao FICA. O festival, ao longo do tempo, começou a mostrar para o Brasil e para o mundo o que era Goiás, o que Goiás tinha de valores históricos e culturais. E isso fez com que, em 2001, no terceiro ano da realização do festival, a cidade já terminasse o ano de 2001 com o reconhecimento da cidade como patrimônio mundial. 2 anos depois da gente ter sido reconhecido como patrimônio mundial, foi criado o Parque Estadual da Serra Dourada. Também fruto dos acontecimentos e das discussões que surgiram ou que foram fomentadas ou potencializadas pelas discussões que acontecem dentro do festival. Daí o FICA passou a se consolidar como um dos importantes fóruns de debate da discussão ambiental no país. Um momento crucial que o mundo passa em termos de mudanças climáticas, aqui no Brasil a gente está debatendo um código florestal que realmente, para quem é da área e conhece os meandros, sabe que de ambiental ele não tem nada, é uma anistia para os desmatadores. E Goiás pode-se dizer que tem um marco antes e depois do nascimento do FICA. Porque o FICA trouxe uma série de importantes modificações, tanto no meio ambiente, tanto nas pessoas que aqui moram, além de ter realmente projetado Goiás a nível internacional. Só para citar um exemplo, nós temos aqui o Rio da Prata, que é um rio extremamente poluído dentro da cidade de Goiás. Então a despoluição desse rio, ele traria uma série de consequências benéficas para a população, para o governo, para a visibilidade, para a autoestima das pessoas que moram nas suas margens. Eu acho que é um compartilhamento de responsabilidades. Eu acho que a população, o governo municipal, o governo do estado, e aqui em Goiás o governo do estado tem um papel fundamental nesse processo, porque existe um contrato da Saneago com a prefeitura. Quando a prefeitura cedeu a concessão do uso da água e da exploração da água para a Saneago assumiu o compromisso de construir as redes de esgoto na cidade. Se não houver uma preocupação de cuidar do Rio Vermelho, de ver quais os problemas que estão causando as enchentes, não adianta nada fazer coisas paliativas. Não adianta, o rio está assoreado, o rio está com terra, desde a enchente de 2001 não foi tirado, os muros caíram, continuam à margem do rio, não foi retirado.
a nascente do Rio Vermelho, que é aqui próximo daqui, não é longe daqui, a nascente também está desmatada. Como não vai ter outra enchente? Mais dias, menos dias vai ter outra enchente. Como a cidade ela abriga o Festival Internacional de Cinema, esse tema ambiental ele é muito discutido na cidade de Goiás, né? A questão de o que fazer para proteger a cidade. Nós sofremos agora nesse ano também um princípio de não houve uma catástrofe maior, mas o rio encheu e começou a sair. E sempre que ele faz isso, ele nos amedronta, né? Qual a medida que foi tomada? Uma medida que tomou e que foi definitiva foi a proibição de construir as margens do rio, onde o rio saía mais, que ali nas imediações do antigo mercado municipal. Edson, assim, nós temos um município que tem um festival de cinema e vídeo com foco na questão ambiental. Ok. Mas nós temos um Rio Vermelho, que ainda Cora Coralina. Eu acessei nos anos 2000, mas ela escreveu isso muito antes. Ela escreveu assim: tem um rio poluído debaixo das janelas da Casa Velha da Ponte. Se nós formos lá agora, nós poderemos tomar o verso dela como uma denúncia do presente. Ouça a súplica do Rio Vermelho, salve o Rio Vermelho. E eu acho que será a maior obra de Goiás. Porque eu digo sempre, o Rio Vermelho foi o responsável por ter nascido Goiás. Ele é a figura principal da cidade. É o rio. Foi por causa dele que os bandeirantes vieram a Goiás, por causa do ouro. Não é? Então, por que ele está tão abandonado, tão desleixado, imundo, cheio de mato, sujo? E a gente não vê uma ação efetiva no Rio Vermelho. Não é? A casa de Cora Coralina pede socorro, porque uma hora ela pode ir embora. É bem verdade que grande parte desse compromisso já foi resgatado, mas ainda restam algumas regiões que ainda não foram contempladas. Uma delas é a região pela qual passa o Córrego da Prata, o Córrego Manuel Gomes também. A questão do esgoto, né? Que uma parte da cidade já tem o esgotamento sanitário, mas ainda existe parte da cidade que ainda não é coberta com o esgotamento sanitário, e nós estamos justamente nesse período. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião na Saneago, em Goiânia, discutindo justamente o modelo, né? E discutindo que nós temos um prazo, né? Um cronograma para que o rio seja totalmente despoluído e que toda a cidade consiga ter o esgotamento sanitário. Quando a gente fala assim, patrimônio mundial da humanidade, a gente esperava mais. Na verdade, talvez a gente tenha mais direitos e a gente ainda não descobriu que o direito e como é valioso ser um patrimônio mundial da humanidade. Então, tem muitos recursos que até o poder público desconhece, né? Que a gente pode ter acesso aí por esse título. Uma das lutas nossas é para que a União crie um fundo específico para ajudar a cidade patrimônio mundial, né? Ajudar as cidades a se manterem, ajudar as cidades a preparar a sua organização para que ela cumpra o seu papel de guardiã da memória. Então, é um desafio. Ainda não há no governo brasileiro um recurso assegurado, né? Para que ela faça jus àquele recurso. O que tem hoje é muita articulação, você tem a busca no governo, emendas parlamentares, enfim, né? Mas o que os municípios cobram, e nós precisamos disso, é um recurso que nos ajude a organizar um calendário de recursos para você poder fazer os devidos reparos. Isso é muito importante para nós. Então, essa importância da cidade de Goiás para o mundo, ela vem além do arquitetônico, né? A cultura, o ser humano, o fazer, né? A habilidade com as mãos, os contos, os poetas, né? Então, isso tudo é muito valioso e foi sendo descoberto aos poucos. Então, a cidade é mais do que um patrimônio mundial, né?
um patrimônio eterno que a gente espera que nunca morra, né? Que a gente sempre seja divulgado no mundo aí como essa coisa que ecoa, né? Esse quadro foi solicitado pela IAPO, Instituto IAPO, na Semana Santa. Pediu que eu fizesse alguma coisa alusiva à Semana Santa. Eu tive a ideia de fazer a comparação do desaparecimento do Cerrado e do fogo do Cerrado da morte de Cristo. Então eu crucifiquei Cristo numa árvore carbonizada do Cerrado. Eu tive Isso é uma das coisas que eu fiz com muito prazer, embora pareça ser contraditório, né? Foi esse quadro. Eu não procurei fazer quadro bonito, nada disso. Pelo contrário, né? Bom, a estética também pode ser feia, né? Não tem muitos artistas aí que ia desaparecer. Hoje você terá dificuldade de encontrar um indígena que seja descendente de quem aqui estava há cerca de 300 anos atrás. De fato, a Anhanguera conseguiu colocar fogo nas águas do Rio Vermelho, metaforicamente e do ponto de vista do modo como a cidade se estrutura, de como o município se estrutura. A cidade de Goiás tem algumas características curiosas. Foi garimpo, então tem uma população muito grande de negros e ainda hoje o preconceito é total. Se vocês observarem, mas no centro histórico, realmente, do outro lado, na margem esquerda do Rio Vermelho, moram só brancos. Hoje, ainda hoje, os negros que estão lá moram aqui, ou na periferia. Em relação aos povos negros que vieram para cá, e é importante que a gente diga povos no plural, porque nós não tivemos a chegada de um único grupo étnico, assim como foram povos indígenas e não apenas a ideia de uma tribo, é um povo com sua cultura, com seu território que foi espoliado, deflorado. Nós também temos uma negativa. Se você pegar o mapa de Goiás, você verá que a presença negra ela está nas áreas periféricas. Assim, os desafios da gente hoje na secretaria é muito grande, principalmente em relação ao descarte de resíduos. Ainda tem muita questão do desmatamento, sem dúvida, principalmente nas cabeceiras do Rio Vermelho, Rio Bacalhau, que é o abastecimento, o córrego Pedro do Vico também, que é uma outra manancial de abastecimento público da cidade, que vem sofrendo a cada ano que passa, vem diminuindo mais a vazão, tanto do Bacalhau como o próprio Rio Vermelho, o Pedro do Vico. Agora, se me perguntar, é fácil manter uma cidade com essa tradição, com calçamento de pedra, manter que as casas possam ficar dessa forma? É uma tarefa das mais difíceis, né? E você tem o confronto entre o novo, né, a nova geração que pede passagem, que quer uma cidade que abra para... Quer dizer, nós estamos no século XXI, a era da comunicação, né, hoje é tudo informatizado. Então, a adolescente, a juventude hoje, ela pede uma cidade também que consiga olhar para o jeito dela, né? E aí a missão nossa tem, inclusive, um pensamento, aqui tem um autor, que ele diz assim, que sem o novo paramos no tempo, mas sem o velho nos apresentamos ao presente e ao futuro de mãos vazias. Será que é possível que nós vamos ter que esperar acontecer uma tragédia maior do que foi de 2001 para que as providências sejam tomadas? Essa é uma questão que
que eu deixo assim como... É isso. Ninguém pode se calar de face do que está acontecendo na Amazônia. Ninguém pode falar. E a única maneira que eu posso falar, que minha linguagem é essa, visual, eu fiz esse Requiem para a Amazônia. Que tem um ponto, né? Você vai e tem um ponto de retorno, que não tem retorno. Ela quase chegou a esse ponto. Aí nós íamos perder a Amazônia. Bom, não é nós, o mundo inteiro ia perder a Amazônia. Se nós dependemos, aqui em Goiás, nós dependemos, através do rio aéreo, as águas da Amazônia vão parar aqui. É uma tragédia. Nós vamos ter o programa PAC das Cidades Históricas. Então, vão vir recursos para a restauração do centro histórico e passa pela questão ambiental do próprio Rio Vermelho. Então, eu acredito que, com isso, nós vamos minimizar essa questão das enchentes e ambiental no município. Essa preocupação não é só com o Rio Vermelho, é também com o Córrego da Prata e com o Rio Manuel Gomes. PAC das Cidades Históricas vai para contemplar esses 3 rios aqui da cidade de Goiás. Nós já falamos nos festivais de 2 anos atrás, do FICA, sobre um problema sério de questão ambiental do nosso lixão a céu aberto, que está locado em zonas de cabeceira de rios, que aquele material em decomposição, sem uma seleção misturado desde lixo hospitalar a lixo doméstico, a de resto de construção civil misturado, que vai gerar um material decomposto que não sabemos qual a gravidade desse. Sabemos com certeza que está contaminando nossos rios, nossos lençol freático. Não sabemos ainda a que nível de contaminação nós já estamos. Nós também estamos aí com prazos, né, quase que determinados em relação aos lixões, né, dos resíduos sólidos. Então, o ano que vem também nós já vamos estar com os nossos aterros sanitários. A cidade é reconhecida como patrimônio mundial, tem os olhos do IFAM, do governo do estado, do governo federal voltados para cá. Então, eu acho que com um pouco de vontade política e um tanto de envolvimento e mobilização da população para esse fim, eu acho que a gente vai conseguir avançar e resolver essas questões que são realmente graves. É simbólico o fato de que os filmes do Festival de Cinema Ambiental sejam exibidos aqui, em frente ao local onde se situavam a Igreja da Lapa e o seu sino dourado, arrastados pela grande enchente de 1839. Isso significa que o próprio palco do festival está sob ameaça. O replantio de árvores nativas às margens do Rio Vermelho e de seus afluentes, ao lado de outras iniciativas ambientais e de obras de engenharia a serem definidas por especialistas, reduzirá o risco de novas cheias. Essas ações aumentarão a autoestima de pessoas apaixonadas pela cidade e alimentarão o debate sobre o passado, o presente e o futuro de Goiás. Pedro do Vico foi quem fez a transferência da capital para Goiânia, um político ousado, empreendedor, e que com esse ato ele acabou salvando a cidade de Goiás
deu a possibilidade de Goiás se transformar em patrimônio da humanidade. A transferência da capital, da cidade de Goiás para Goiânia, ela foi muito traumatizante para o vilaboense. Porque Dr. Pedro, filho da cidade de Goiás, fez aquele trabalho todo de construir Goiânia, mas para isso tinha que destruir a imagem da cidade de Goiás para incentivar o povo a ir para Goiânia. E com isso, criou-se um ranço, que foi na época do pejorativo Goiás Velho, que até hoje algumas pessoas de idade elas não gostam que falam Goiás Velho, porque foi criado essa campanha, o velho ficou para trás, o velho atrasado está lá em Goiás. Agora é Goiânia, capital moderna, capital planejada e tal. Na transferência da capital, o Liceu de Goiás veio para Goiânia, as faculdades vieram para Goiânia. Então, a cidade socialmente ela sofreu muito. Vejo que nós temos duas alternativas muito importantes batendo na nossa porta. Primeiro, turismo. Nós temos ali uma cidade pronta para o atendimento ao turista. Quando eu digo pronta, é no sentido daquela joia de cidade. Precisamos investir na mão de obra, precisamos de ter pousadas, restaurantes, um bom atendimento. Então, isso significa o quê? Qualificar a mão de obra local. A segunda questão, uma cidade que seja um polo educativo. Eu penso que a ação principal para se atingir esse objetivo é a educação. É através de tornar as pessoas conscientes disso, discutindo como fazer, né, de que maneira fazer para que essa vocação turística da cidade tome a dimensão que ela precisa tomar. Eu estou colocando apenas uma dimensão, que é a dimensão turística. Nós temos outras, né? Nós temos a dimensão educacional. Então é preciso que a cidade encontre essas respostas. As pessoas estão imbuídas de trabalhar para que a gente possa implementar um modelo de desenvolvimento para a cidade que compatibilize a preservação da nossa história, da nossa cultura, com o desenvolvimento, a melhoria da infraestrutura. Aqui na cabeça do Bacalhau, onde tira água para o nosso consumo urbano, eu vi, ninguém me mostrou, eu estava ao lado do Procurador-Geral da República no estado de Goiás, chamado Dr. Wilson Rocha, estava ao lado dele, fiscalizando, e nós vimos tratores derrubando a encosta do morro, onde nasce o rio, das vertentes ali do Bacalhau. A cidade está cada vez mais vulnerável a situações de enchentes, que a gente sabe que são periódicas e que ocorrem e que devem ocorrer novamente, especialmente com toda a situação de mudanças climáticas que a gente está vivendo, né? Então a gente tem, no período da chuva, o risco de enchentes e no período de estiagem, a morte dos nossos rios. O Bacalhau, que abastece a cidade de Goiás, que era um rio perene até meados da década de 90, hoje é um rio intermitente. Seca, passa boa parte do ano seco, sem água, né? Eu aqui, nessa chacrinha, eu tomo conta aqui há uns 40 anos, nessa chacrinha foi loteada uma chácara acima da minha, bem acima. Então fica aonde está a sede do Instituto Federal. Ali foi então tirada as árvores. Eu tinha 3 olhos d'água, hoje não tenho nenhum. Secaram. Por quê? Porque eu não tenho as árvores lá em cima para trazer a água para mim. Então as minhas nascentes morreram completamente. Mais de 60% da vegetação nativa do município já foi degradada.
Nós temos com menos de 40% da vegetação nativa ainda preservada, mesmo numa situação de fragilidade ambiental já identificada, já diagnosticada. A base da formação rochosa dessa região é uma rocha cristalina que está presente em toda a cidade, em todo o município. Então, assim, se a gente continuar negligenciando esse conhecimento que a gente já tem, essas informações que a gente tem, nós vamos, no período da chuva, correr o risco das enchentes e no período da seca de não termos água para abastecer as atividades que acontecem aqui no Vale do Rio Vermelho, na cidade de Goiás e nos distritos, nos povoados que nos cercam. Eu vi vários relatos de pessoas que se encantaram à primeira vista com a cidade. Um foi Lima Duarte. Ele não sabe se a cidade foi tomada dos morros ou os morros invadem a cidade. Uma cidade linda, maravilhosa. Outro foi o grande paisagista, o Burle Marx, um homem talvez seja um dos maiores do século, respeitado no mundo inteiro. Ele subia a pé, junto com o pessoal, o corpo técnico do IFAM, e ao chegar na parte de baixo da praça, na Praça Dr. Brasil Caiado, ou Praça do Chafariz, como é mais conhecida por nós, ele parou, diz meu primo, que estava junto com ele, o Antenor, disse que ele respirou fundo e falou assim: este é um dos mais bonitos conjunto arquitetônico que eu já vi na minha vida. A cidade de Goiás tem uma característica muito curiosa, porque é um barroco específico. Barroco daqui. Tanto na parte da arquitetura civil, como na parte da cultura religiosa. É um barroco diferente. Ela tem um traçado urbano também maravilhoso, porque é compatível com a plantação onde ela está. O sítio aqui, da cidade onde ela foi plantada, tem uma beleza particular. Essas ruas suntuosas, etc., provoca para a pessoa que não conhece, até para a gente que mora aqui, surpresa, assim, quando você caminha, não vê um recanto linda, né? Então, assim, nós temos tudo, por isso que muitos vêm do exterior e querem ficar por aqui, porque encontram aqui tudo que a gente precisa. Aqui a gente tem tranquilidade, tem paz, tem segurança, tem cultura, tem boa comida, então tem muita coisa boa. E você sente, você percebe a beleza dessa cidade numa noite de lua cheia, você andar a pé, ver a lua no espelho da água do Rio Vermelho. São noites somente da pátria formosa do índio Goiás. São noites somente da pátria formosa do índio Goiás.
Nosso tesouro é isso. Ele desceu pela correnteza do rio, avisando que a correnteza estará sempre presente e a nossa memória estará sempre viva enquanto nós entendermos que o nosso principal tesouro é Goiás em sua amplitude. E aí nós teremos encontrado o sino dourado, o nosso rio dourado vermelho está dizendo sempre isso. Entenda que o nosso tesouro maior é a nossa cultura. Tantos tesouros. Fica a expectativa de que este patrimônio mundial supere desafios e inspire a humanidade a encontrar o seu próprio sino de ouro, ou seja, a trilhar caminhos que assegurem a nossa ameaçada sobrevivência. Portanto, a profecia do galo, a terrível profecia representada pela lenda do galo, jamais se cumpra em Goiás e em nenhum lugar deste nosso fabuloso planeta Terra. Você sabe onde fica Goiás? Não, aqui no coração. Deixou para trás a cruz, bandeirante morreu de paixão. Guardou para si, ficou como antes. A cada estação deu volta por cima. Casou-se menina ao luar do sertão. Virou Vila Boa, mas sempre ressoa no meu coração. Você sabe onde fica Goiás? Não, aqui no meu coração. Ficou a saudade, a fé, os segredos e recordações. Por entre os becos e os casarões, os sinos da igreja pedindo orações, chamando as pessoas pras coisas do céu. Não tem quem me veja distante da chama do teu fogaré. Você sabe onde fica Goiás? Não, sempre no coração. Na Serra Dourada, no Morro das Lajes, Poço do Bispo, Praia do Bagagem, no Rio Vermelho, a noite de lua derrama nas águas seu manto de prata, e a voz embargada decora a canção. Um amor infinito te deixou guardada no meu coração. Você sabe onde fica Goiás? Bem no fundo